Oi, pessoal! Esse vídeo é para mostrar para vocês como fazer um teste T, ou seja, comparação de duas médias, através do INPEP. O INPEP é um programa gratuito que pode ser baixado na internet ou, como vocês podem ver aqui no Moodle, no tópico trabalho, eu já coloquei o arquivo executável no qual vocês podem fazer o download e instalar em suas máquinas. Bom, então qual é a ideia do uso do INPEP? Como nós queremos comparar dois grupos, nós iremos nesse caminho aqui, onde nós temos Compare to, comparação de dois grupos independentes ou amostras. E, a partir desse menu, nós vemos que nós temos a possibilidade de fazer a comparação de vários tipos de parâmetros. Nesse caso, como nós queremos fazer, então, um teste T, ou seja, comparação de duas médias, nós iremos no item H, que é para observações numéricas. Entrando nesse link, teremos a primeira coisa a decidir, se assumimos que a nossa distribuição é normal. Nesse caso, sim, ela é normal. Vejam que ficou disponível uma caixinha grifada em amarelo, que nós vamos clicar porque nos pergunta se nós entraremos com os valores das médias. É o que nós faremos nesse caso. Ao clicar nessa caixinha, fica disponível nessa janela uma série de caselas a serem preenchidas, onde nós temos. Para a primeira população, nós pegaremos os dados da amostra, no qual nós precisaremos pegar a medida resumo média, o tamanho da amostra que forneceu essa média e o respectivo desvio padrão. E teremos que fazer a mesma coisa para o grupo B, a amostra B, no caso, a amostra da população B. Bom, eu tenho aqui o banco de dados, que está também disponível no Moodle para vocês, tá? E como exemplo, eu vou fazer um teste, no qual eu vou comparar a média em relação ao sexo. Ou seja, eu quero verificar se a média de idade dos homens é igual à média de idade das mulheres. Essa é a minha hipótese nula do meu teste de hipóteses. Nesse caso, então, eu preciso saber qual a média e o desvio padrão dos homens, a média e o desvio padrão das mulheres. E também saber qual o tamanho de amostra incluída para o cálculo da média e do desvio padrão. Nós podemos, então, separar através aqui do filtro homens e mulheres de uma maneira bastante prática. Então, vejo que ao clicar no filtro surgiram essas caixinhas aqui. Eu vou clicar aqui. No caso, eu vou começar calculando a média e o desvio padrão das mulheres. Eu clico em OK e vejam que agora, então, eu fiquei com o filtro ligado e, portanto, aqui aparecem só as mulheres. Nessa linha de baixo, eu vou, então, calcular a média e o desvio padrão. Como que eu calculo isso? Eu vou pegar aqui em fórmulas, onde tem aqui mais funções. Eu vou procurar dentro das funções estatísticas a função média. Nesse caso aqui, como o meu Excel está em português, a palavra que eu tenho que procurar é média. Nesse caso, o que eu quero é calcular a média, retorna a média aritmética, né? Eu preciso, então, definir onde que estão os meus dados. No caso aqui, realmente é do B2 até o B47. Opa. B3, no caso, desculpa, até o B47 e clicar em OK. Então, as mulheres nessa amostra têm média igual a 26. Aqui embaixo, então, eu vou calcular o desvio padrão. Eu vou em mais funções, estatística, e eu tenho que procurar qual é o desvio padrão que eu tenho aqui como fórmula. Essa fórmula aqui, então, me calcula, né, o desvio padrão a partir de uma amostra. Então, é esse cara aqui que eu quero. Eu vou, então, dizer onde que estão os dados que servem para calcular
o desvio padrão. B3 a B47 também igual o campo que eu tinha para a média. O desvio padrão das mulheres, então, foi 7,4. Eu também preciso saber o tamanho da amostra. De uma maneira relativamente simples, eu venho aqui, marco todas as mulheres e vejo que nesse canto aqui aparecem 33 caselas grifadas, no caso. Então, eu tenho 33 mulheres. Então, eu venho aqui e digito média 26, tamanho da amostra 33, desvio padrão 7,4. Agora, eu preciso repetir o mesmo processo para os homens. Então, a gente vem no Excel. Eu agora mudo o meu filtro colocando o sexo masculino. Então, vejam, né? Eu tenho 13 homens. E eu venho aqui, então, agora calculo a média de idade dos homens. R$ 26,1. E eu calculo também o desvio padrão. Ficaram muitas casas decimais. Se a gente quiser, a gente pode diminuir e ver com uma casa decimal, por exemplo. Então, os homens, em média, têm 26,1 anos. Foi uma amostra de tamanho 13 e um desvio padrão de 7,4. Preenchido esses dados, basta clicar em Run e o INPEP faz, então, o cálculo do teste de hipóteses. Nesse caso, nós vamos assumir que as variâncias são iguais. Aqui está o resultado. Este, o menos 0,04, é o valor da estatística do teste, ou seja, o valor T. E o que nos interessa é esse P. P igual a 0,967. Nesse caso, então, foi realizado o teste de hipóteses. Agora, vocês têm que pensar, comparando esse valor a um critério pré-definido alfa, por exemplo, 0,05, o que isso significa. Essa parte eu vou deixar para vocês. Bom estudo, até mais!